Imagine uma biblioteca na casa do ex-coveiro, dentro de um cemitério. Isso é ficção? Também, mas é verdade. Os livros, na verdade são 2 livrinhos, tá? Meia-Noite na Biblioteca, de Alonso Alvarez. Vale muito a pena você assistir a esse vídeo. Enzo, roda a vinheta. Olá, é com uma enorme alegria que Enzo e eu recebemos você aqui no nosso canal. Então, por favor, inscreva-se, dê seu like, dá agora mesmo para não esquecer no final do vídeo, dê seu like, compartilhe esse vídeo com todo mundo, com amigos e amigos, comente, eu leio todos os comentários, respondo a você e seja bem-vindo ao canal e bom vídeo. Um beijo, tchau, tchau. Olá! Uma biblioteca à meia-noite? Sim, na verdade, uma biblioteca que se construiu numa UBS. Vou contar a história, a base dessa história, tá? Que é o que aconteceu realmente. Quando a gente fala em Parelheiros, o que vem à nossa cabeça é esta foto com essas dezenas de covas abertas no momento da Covid. Parelheiros é uma região de subúrbio de São Paulo e às vezes a gente tem uma visão muito estereotipada, né, desses bairros mais distantes. Nesse livro a gente vai ter a história de uma biblioteca que efetivamente existiu nesse cemitério. Quando a gente pensa nesse momento da Covid, que vai aparecer aqui na história também o livro, os 2 livrinhos são do ano passado, de 2021. A gente vai ter esse momento da Covid, mas a gente tem um momento anterior à Covid, em que a biblioteca funcionava. Na verdade, essa biblioteca foi aberta numa salinha de uma unidade básica de saúde. Só que foi despejada por necessidades que não tinha nada a ver com Covid, tá? Só por necessidades mesmo das pessoas do bairro. E aí se transferiu para casa desocupada, né, para casa do ex-coveiro. Naquele momento, coveiros já trabalhavam apenas, não moravam mais no cemitério. E aí você pensa, nossa, que lúgubre. Nada! A biblioteca era uma festa. A biblioteca era frequentada por todo mundo. Então você tinha, por exemplo, a senhorinha que ia até a biblioteca, uma senhora que já não enxergava. Então a menina, a bibliotecária Aline, tem 18 anos, ela e o namorado que cuidavam do espaço. Na biblioteca tem uma pequena cozinha, então sempre havia bolo e café para quem chegasse lá. Há 4 menininhos nessa história: Luiz, Mário, Osmar e Paulo. Tá? Luiz, Mário, Osmar e Paulo. Apaixonados pela professora de português. Acho que as professoras de português são verdadeiramente encantadoras. Enfim, apaixonados pela professora de português, um era um excelente conjugador de verbos, o outro fazia excelentes redações, o outro era um leitor ávido e o outro adorava palavras novas. Tinha lá um caderninho, era um leitor de dicionário, tinha lá um caderninho no qual ele anotava sempre uma palavra nova que ele ouvia. Crianças que ali da região, que estudavam numa escola pública e que os 4 eram muito amigos. E quando descobriram a biblioteca, primeiro que eles não acreditavam que era possível ter uma biblioteca no cemitério. Imagine, gente, esses livros são livros que têm uma pegada mais juvenil. É muito engraçado o momento em que eles vão, porque eles travam na porta do cemitério, mas eles têm vontade. E o Paulo, que é o leitor, vai ser o mais corajoso, só que ele passa correndo. Imagina que a casa do coveiro fica lá no final do cemitério, né? Então ele vai correndo e ele some. E os meninos ficam esperando, né? Pra ele voltar pra dar notícia, se tem biblioteca, se não tem biblioteca, e não sei o quê. E o Paulo não volta. Pronto. As almas levaram o Paulo embora, porque ele não volta. Sumiu, abduzido, sei lá.
E aí os meninos tentam entrar, mas morrendo de medo, até que eles chegam e quando eles encontram o Paulo tá jogado no chão da biblioteca, amontoado no meio dos livros, né? E a Aline recebe lá os outros três garotinhos. Então os 4 se tornam leitores. O que é mais legal nessa história é a gente ver a desmitificação de Parelheiros. Depois que apareceu na mídia essa foto, né, na época da Covid, essa foto das covas e tal, a gente ficou uma coisa muito pesada desse bairro, o cemitério de Colônia. E há coisas tão legais ali, há 6 aldeias, 6 grupos indígenas ali na região de Parelheiros. Vão aparecer representantes, né, dos grupos indígenas nessa história. A Parelheiros fica dentro de uma cratera que foi ocasionada por um meteoro. Há 3 no mundo e em uma delas está Parelheiros. As pessoas que vão participar dessa história você tem lá o pai que perdeu uma filha para leucemia, você tem uma menininha cadeirante que é acolhida ali na biblioteca, você tem a irmã que vai perder o irmão numa blitz na saída de um baile. Então você tem assim pessoas que fazem parte desse mundo, né, da periferia, que muitas vezes não são valorizadas pela questão dos estereótipos que eu falei. Numa comunidade, há muito mais gente trabalhadora do que gente ligada ao crime. E as pessoas muitas vezes não têm essa visão. Então esse livro, numa linguagem leve, né, e com muitas citações de outras obras literárias, vai mostrar uma literatura que efetivamente une e salva. Hoje é dia de finados, né? Estamos gravando esse vídeo. E o Dia dos Mortos, ele é vivido de formas diferentes pelas diferentes culturas. Na obra, eles vão fazer uma festa ao estilo da Festa dos Mortos mexicana. Então, há muitos enfeites, eles vão elaborar as caveiras mexicanas, há comidinhas locais e que as pessoas vão trazer. Cada um vai trazer uma comida, vai trazer uma bebida, alguma coisa para fazer parte dessa festa. Há muitas trocas de poemas, de textos, haverá performances, a Aline lê livros, conta histórias. Então, assim, são 2 livrinhos muito gostosos de serem lidos. Então, o primeiro vai contar, esse é o primeiro, desculpe. Ele vai contar a apresentação, né? Vai nos apresentar as personagens, que são muitas, mostra toda a diversidade e vai apresentar essa biblioteca no meio do cemitério, que coisa medonha. E ele vai seguir até o momento da Covid. Grande parte dessa história vai passar pela preparação da Festa dos Mortos. Também há uma desmitificação com relação à questão do cemitério, né? Do cemitério ser um lugar horroroso, um lugar de que as pessoas têm medo. Não, aqui aparece muito como um lugar de repouso e a biblioteca ela vai ser um ponto de união, né, dessas pessoas todas várias que se encontram aqui. Eu falei que ele vai contar a história, vai passar pela festa e tal. A Aline está estudando num cursinho comunitário, tanto ela quanto o namorado, e eles conseguem entrar na USP. Então, assim, várias coisas muito legais, muito legais. Ela acolhe um menininho, que o menino é o cara do futebol, mas ele vive arrumando muita encrenca, porque ele é péssimo na escola, tem muita dificuldade e tal, a aptidão dele é outra. Aí a Aline fala para ele: calma, você não precisa tentar ser o que você não é. Então eu vou te ajudar para que você consiga aquilo que você precisa para ir bem na escola e que siga a sua vocação. Então tem de tudo, né? É muito gostoso, tem de tudo nas personagens, né? De todas essas pessoas que fazem parte dessa história. Bem, no finzinho, o autor chama de temporadas. Então, no finzinho dessa primeira temporada, a Covid chega, a Aline vive com a avó, então aparecem os cuidados, né, que ela tem com a avó, e a biblioteca vai ser fechada. Então, a gente vai ter aí uma transição de o que vai acontecer com esses livros. No segundo livro, a gente vai viver o momento em que
o espaço da biblioteca vai ser requisitado para que o prédio seja derrubado e que mais covas sejam abertas por ali. E aí a Aline e o namorado ficam pensando o que vão fazer, porque são mais de 5 mil livros, né? Então, assim, a doações, ela recebe telefonemas, ela vai até o lugar para receber as doações e tal. Então, como vai ser feito? E a comunidade inteira, isso que eu tô contando tá aqui na ficção, mas realmente aconteceu. A comunidade inteira vai se tornar guardiã dos livros, até que, como é o nome do movimento? É a guarda, depois eu escrevo aqui embaixo, mas é a, entre parênteses, guarda da biblioteca. É que as pessoas estão aguardando um novo espaço para que a biblioteca seja aberta, e elas são guardiãs dos livros. Da mesma forma que uma pessoa que tem as histórias, tem aqui, ela é guardiã das histórias na sua mente. Lembra-se do Fahrenheit? Uma baita distopia, mas que a gente vê depois como as pessoas guardam. As pessoas são livros da própria história e das histórias, da bagagem cultural que elas têm. Isso aparece no Fahrenheit, acho que já apareceu aqui a capinha e o card para vocês assistirem ao vídeo. E aqui, as pessoas de Parelheiros, tá? De uma região desguarnecida e sobre a qual a gente muitas vezes tem mais ideias do que a realidade que ali se apresenta. Então as pessoas serão guardiãs dessas obras. Eu acredito que haja outras temporadas. O Alonso Alvarez, ele é um escritor de literatura, muitos haikais aparecerão. Ele é autor de haikais, a estrutura japonesa de 3 versos, 7, lembra dos redondilhos? Que eu já falei aqui em algum momento, né, no Tiratema, Litera Tiratema, tem aqui essa playlist. Então, o haikai, ele é feito por redondilhos, que é uma métrica popular. São 7 sílabas, 5 sílabas e 7 sílabas métricas em cada um desses versos. Tem uma melodia muito agregadora, a gente guarda os haikais com muita facilidade, exatamente por causa desse ritmo, dessa metrificação. E o Alonso Alvarez, além de adorar os haikais, ele mesmo é um escritor de haikais também. É um livreiro, teve já uma editora. Nesse momento eu não sei dizer se ele ainda tem, eu sei que ele teve uma editora, a editora acabou fechando, mas ele trabalha principalmente com a produção de literatura infanto-juvenil. E esses livros, gente, são assim, como eu vou dizer, foi um momento de leitura que eu parei, você lê os dois no mesmo dia, mas que eu parei e falei assim, nossa, que gostoso ler isso, que gostoso ler que realmente há esse tipo de iniciativa, que gostoso perceber que há pessoas que a literatura salva, né? Nós vimos isso na Livraria Mágica de Paris, nós vimos isso em outras obras. A literatura salva, a literatura agrega, a literatura dá dignidade para as pessoas. Nós somos pessoas livres, homens livres, como aparece no Fahrenheit, sim. E aqui, com toda a leveza, a gente vai ver o que vai acontecer. Tem o peso do momento da Covid? Tem a seriedade do momento. O peso não, mas a seriedade do momento da Covid? Tem sim. Mas tem todo um jeito, um respeito das pessoas pelas dificuldades que elas estão vivendo no momento do lockdown. E tudo isso sempre assim, com o pano de fundo, né? Como esses livros estão transitando, como a Aline higieniza, como ela cuida, o que acontece. Afinal, ela e o namorado entraram na universidade pública. Eles estavam... O lockdown começou acho que em março de 2020. Então eles estavam com o pé para começarem as aulas e as aulas foram suspensas. Como ter essas aulas de modo remoto. Então tudo isso vai aparecer. Mas é tratado de um jeito de que, olha, isso foi verdade, mas é possível viver, é possível continuar sendo solidário, sendo amigo, e os livros só existem. Inclusive está escrito aqui aquela coisa que eu falo do livro tijolo, que enquanto eles estão fechados aqui, eles são na verdade pedras. Aqui aparece a mesma imagem desse livro que só existe quando ele é aberto e quando ele é lido. Bonitinhos, muito bonitinhos, leves e importantes, porque dão um gás pra gente. Enfim. Leiam, inscrevam-se no canal,
Acione o sininho das notificações para serem avisados dos próximos vídeos. Comentem, compartilhem, dê seu like, dê seu like. Vivemos de likes. Isso é muito importante para nós. Um grande beijo. Manda beijo aí. Um beijo pra todo mundo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.